Olá, muito bom dia. Estamos começando mais o Zona Esportiva nesta quinta-feira, dia 4 de julho. Quinta-feira de muito frio, né? Começou aí mais uma onda de frio, uns dias que teremos aí com geada ao amanhecer e frio, bastante frio. Mas pelo menos o tempo está firme, não teremos chuva. Nós estamos começando mais uma edição desse programa, que tem sempre o apoio cultural de Walter Beltrame, Gastronomia e Materiais de Construção, Planeta Bola, onde você pratica seu esporte sempre com a amizade e a parceria do Matheus Beltrame. E também a gente está aí com a Maria Vaidosa, que veste os apresentadores desse programa, Antônio Tesses e Ogê Rosado. Matheus, mais uma vez, nosso convidado. Tudo bem, Matheus? Satisfação recebê-lo aqui com todo esse frio, né? É verdade. Bom dia aos nossos telespectadores. É um prazer estar aqui mais uma vez. Um jogo às 4h30 e o outro jogo às 5h30 da tarde. O primeiro jogo da competição, da segunda fase, envolveu aí o quinto melhor segundo colocado da primeira fase, a Associação Esportiva Confrades, e o segundo melhor segundo colocado da primeira fase, Vídea Real Clube de Futebol. E este jogo teve um placar muito favorável à equipe do Vídea Real Clube de Futebol, foi um placar de 10-0. 10-0. Incluindo a perda de um pênalti por parte do atleta Everson, da equipe da Associação Esportiva Confrades, que poderia ser o gol de honra, não foi. E neste jogo, nós tivemos o atleta Daniel Rodrigues, do Santos, da equipe, inclusive, do Vídea Real Clube de Futebol, do uniforme escuro, marcando aí 5 gols da partida. 5 gols. 5 gols. E aí acabou se tornando artilheiro. Isso, quer dizer, né? Acabou, na verdade, ele tinha 5 gols. O Pedro Martins Ufão era o goleador com 6, com 5 que ele marcou, ele chegou a 10. E hoje é o artilheiro da competição. O resultado foi... O Vídea Real Clube de Futebol jogando muito, a Associação Esportiva Confrades estando abaixo do que poderia se esperar, e aí acabou acontecendo essa diferença pelo placar de 10-0. No outro confronto, nós tivemos um confronto muito mais equilibrado entre a equipe do Esporte Clube Osasar, que apesar de sair na frente por 1-0, acabou levando a virada do Só Amigos Futebol Clube por 3-1, acabou num gol contra do Vinícius Pilar, filho do Darzoni, descontando o Esporte Clube Osasar no segundo tempo em 3-2, mas acabou com 2 gols do Chico sendo o destaque da partida, no uniforme amarelo e azul, a equipe do Só Amigos Futebol Clube sendo a vencedora pelo placar de 3-2. 3-2. Então nós tivemos classificados para a fase quartas de final, juntando-se as demais equipes, o Vídea Real Clube de Futebol e o Só Amigos Futebol Clube. Foram as equipes classificadas. Nesta quarta-feira à noite, ontem, na verdade nessa quarta-feira que passou, nós tivemos a definição dos confrontos com horários já definidos da fase quartas de final. 2 jogos ficaram definidos para o sábado e 2 para o domingo. A reunião que ocorreu com o representante das equipes no Planeta Bola Santa Maria, Alameda Montevidéu, no 270. Nós tivemos apenas o 15 de Roquebaque nos fazendo presente, um representante Matheus Prestes. As demais equipes tiveram representadas e a definição ficou a seguinte. No sábado, às 5h30 da tarde, nós teremos o primeiro jogo. Aí as pessoas podem perguntar, por que da primeira fase mudou para a segunda com horários mais alternativos? Em função também de que o público, que dá um pouco, joga o veterano no primeiro horário, ou tem outra atividade na primeira hora da tarde, pode acompanhar os jogos à tardinha. Então a gente está dando essa possibilidade. A gente não estende mais o horário, primeiro porque há um horário locado há muito tempo, já às 7h30 da noite, até para não prejudicar o cliente que é do horário, para não estar mexendo com tantos horários. E outra porque à noite todo mundo sabe que tem o futsal também, né? Então é uma possibilidade do pessoal ir jogar, ir para o futsal, enfim. Teremos um confronto entre o primeiro colocado do grupo A, Azar Futebol Clube, contra o primeiro melhor segundo colocado geral na primeira fase, o Argatec FC Joias. Esse é o primeiro confronto, havendo empate, a disputa vai para o shootout 1-1. Acertou, errou, tem-se um vencedor. E como é que é o sistema de pênalti? É 1-1? É 1-1. Ele não é 5 e nem 3 em 3. 3 em 3 seria o pênalti. Ele é 1-1. Vamos dar um exemplo. O Matheus acerta, o Tesses erra, o time do Matheus classifica. Já terminou ali. Já terminou. E aí você tem 5 segundos para levar a bola até o gol. Isso faz parte da regra do 7 ou vocês que criaram? Não, faz parte da regra. Faz parte da regra. Na verdade, na hora de decidir,
uma vaga numa fase eliminatória, você pode optar pela regra, ou pelo shootout, que é 1 em 1, que é o que é mais utilizado, ou então pelos pênaltis, que é 3 em 3. Como já se usa o shootout durante o jogo, a gente opta pelo que a regra e pelo que as competições mais utilizam, na verdade, que é o shootout. No segundo jogo, das 6h30 da tarde, nós teremos um confronto entre o primeiro colocado do grupo B, o The Blacks, e o melhor segundo colocado na primeira fase, que também veio do grupo B e que passou pela segunda fase vencendo o Confrades, que é o Vídea Real Clube de Futebol. Então essas duas equipes voltam a se enfrentar depois de terem se enfrentado na primeira fase, onde o The Blacks na primeira rodada venceu por 5-0. Ontem, inclusive, uma curiosidade, né? O Vídea Real treinava, acabou vencendo um jogo treino e o pessoal comentava que tem que entrar ligado, né? Porque lembrando o primeiro jogo da primeira fase contra o próprio The Blacks, eles entraram muito desligados, acabaram levando 5 gols no primeiro tempo, segundo tempo 0-0, e eles sabem que precisam dar uma resposta diferente num novo confronto contra a equipe do The Blacks, que é uma das melhores equipes da cidade, que já ganhou pelo menos uma Copa Santa Maria de Futebol 7, da primeira edição. No domingo, mais 2 jogos, mesmos horários. Apesar que no domingo, muitos me questionaram a questão da Copa América. Nós temos inclusive um amador que será um pouquinho mais cedo, que eu tenho conversando com o Danilo às 1h03 por causa da Copa América. Mas infelizmente a gente não tem como estar muito adequando, até porque à tarde o pessoal está jogando o amador. Então não poderiam ser os jogos, porque a maioria não iria optar pelos jogos do primeiro horário da tarde. E domingo, muito tarde, no outro dia o pessoal trabalha, né? Então a gente fez uma opção de colocar os jogos às 5h30, às 6h30. Eu tive recebendo ontem contato do Matheus Prestes, da equipe do Kings de Rockenbach, à noite, me solicitando a troca do jogo resenha para as 19h30. Eu comentei a ele que, na verdade, havendo a disponibilidade do horário do Planeta Bola, o horário não estando locado, ele poderia conversar com o representante do resenha, o Giovanni Bordim, com o coordenador da competição, o Panizzi, um sócio proprietário do Planeta, o Guilherme Rui, para, se for o caso, solicitar a troca, que também não haveria grandes problemas. Mas, a princípio, está marcado o primeiro jogo 5h30, entre Kings de Rockenbach e a equipe do Resenha, podendo passar para as 19h30. O Kings de Rockenbach foi o primeiro do grupo D e o Resenha o primeiro do grupo E. E, num outro confronto, nós temos o Só Amigos, que foi o segundo colocado do grupo A e que passou pela segunda fase vencendo o Esporte Clube Zazar, pegando o primeiro colocado do grupo C, o Tamanho Futebol Clube. Nós temos o Tamanho, que fez uma primeira fase bem interessante também, mas vai pegar uma equipe que tem jogadores experientes como Darzoni, Morelli, e jogadores jovens como o Guilherme Escobar, o Fábio Escobar, o pai dos meninos, que é o Alexandre, que é um jogador também do 35 do Paineira, que joga muito bem de fixo ali atrás. Então, eu acho que são jogos equilibrados. Nessa hora é difícil apontar um grande favorito, porque as equipes que classificaram da segunda fase classificaram com força. O caso do Orgatec, por exemplo, ele foi o primeiro melhor segundo colocado, em geral, na primeira fase. Vai ter o reforço agora do Alexandre Bozebon, que é um atleta lá de Restinga, que não pode jogar a primeira fase devido à lesão. Vai ter aí o acréscimo, já teve na primeira fase, do Matias Rode, lá de Restinga, que é um atleta bem interessante também. Então são equipes que realmente vêm com muita qualidade e acho que os confrontos prometem ser bem equilibrados. Dificilmente nós teremos um confronto como não foi o da segunda fase, né? Entre Vídea Real e Confrades, onde o placar foi muito elástico. E um detalhe interessante, né? Eu tinha feito uma projeção de confrontos através do regulamento, mas pode ser um erro que eu tenha cometido, porque o chaveamento agora para a semifinal ele deu uma modificada. Por quê? Que como as equipes definiram o que entenderam como melhor os dias e horários de jogos, nós teremos o vencedor do jogo 1 enfrentando o do 2 e o 3 do 4. Então, o que isso vai ocasionar? Que os atuais campeões e vice da segunda edição da Copa Santa Maria vão, se ganharem, se enfrentar na semifinal. Isso tem um lado ruim? Tem, porque são duas equipes que fizeram as melhores campanhas. Mas dá a possibilidade de outras equipes também poderem chegar à decisão, quem sabe? Que seria o vencedor de Tamanho e Só Amigos contra o vencedor do confronto entre Kings de Rockenbach e a equipe do Resenha. Esses jogos, a princípio, salvam uma mudança, estão programados para o outro domingo, no horário de 5h30 e 6h30. Claro que os horários estão previamente definidos, mas, de repente, a gente pode, de acordo com as equipes,
postergar um pouco mais esse horário, mas a princípio foi o horário que o pessoal preferiu, estando programada a fase final, que inclui a disputa do terceiro lugar e a final, que a TV Santa Maria vai estar acompanhando, e até pelo fato da TV Santa Maria também acompanhar o veterano no sábado, a gente já teve uma ideia de programar aí as finais, salvo alguma mudança, para um domingo entre 5h30 e 6h30 da tarde. Mas o primeiro passo agora da competição é a fase quartas e final, com 2 jogos no sábado e 2 no domingo. Domingo, como o pessoal vai jogar ali um amador, da 1 às 3, das 3 às 5, terminou, pode passar lá no Planeta Bola. É pelo menos o raciocínio que eu faço. Isso tem acontecido. Para a semifinal, por exemplo, ela não tem a possibilidade de jogar no sábado, porque o União Independente tem a agenda cheia. E ontem, pelo cálculo que o goleiro Maicon, que é o goleiro apenas do Resenha, que não joga mais no União, já defendeu em outra oportunidade, em outra competição, o Resenha tem 13 atletas do União que jogam no Resenha, né? Então ficaria bem complicado e as equipes entrarem em acordo para essas datas. Pode haver alguma alteração? Pode. Até pelo fato de dar o Resenha não classifica nas quartas, fica mais fácil alguma mudança se as equipes assim interessarem. Mas o calendário, a princípio, está programado agora dos jogos e nós esperamos aí, já fazemos um convite para que no sábado e no domingo, a partir das 5h30, o público possa estar acompanhando os jogos do Planeta Bola, até porque nós estaremos também fazendo um evento, como o Guilherme Rui sempre programa, da transmissão do jogo do Brasil da Copa América. Então o pessoal pode ir lá assistir o jogo e ao mesmo tempo assistir o Futebol 7, dá para acompanhar as duas coisas, né? Com certeza. Nós vamos fazer um intervalo, Matheus, e vamos voltar para continuar conversando ainda sobre essa fase que vai começar agora. Aconteceu. Volta já. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Isso aí, estamos recomeçando a nossa Zona Esportiva desta quinta-feira. Lembrando mais uma vez que temos o apoio cultural de Planeta Bola, onde está se desenrolando essa grande competição que o Matheus está nos colocando aqui a par de todas as atividades e assuntos relativos a ela. Também o Maria Vaidosa, que veste os apresentadores desse programa, Antônio Tessi e Ogier Rosado, e Walter Beltrame, esse é o nome Materiais de Construção, são nossos apoiadores culturais. Matheus, quando nós fomos para o intervalo, você falava... Na verdade, a gente tem que agradecer ao pessoal da CASM, que tem trabalhado conosco, a Associação Central de Árbitros de Santa Maria. A arbitragem do Futebol 7 no Planeta Bola, ela não é coordenada especialmente pelo Luiz Cláudio e pelo Alexandre Lobo, que são os coordenadores da CASM. Ela é coordenada por um dos árbitros, que é o Luiz Carlos Lemos, ele que tem coordenado a nossa arbitragem no Futebol 7, e ele tem geralmente colocado à disposição para o Planeta Bola 2 árbitros além dele, que é o Gerson Luiz Santos e o Luiz Carlos do Nenê. São geralmente os 3 profissionais que têm trabalhado no Planeta Bola, né? Já tivemos a presença do Rodinei, já tivemos a presença do Davi, que tem contribuído conosco, e já contribuíram conosco também, mas eu acredito, salve alguma questão de escala no veterano, que o Lemos,
o Gerson e o Nenê serão os 3 árbitros que estarão presentes, tanto no sábado quanto no domingo. Pode ser que em determinado dia um deles não se faça presente, mas no geral acredito que os 3 estarão trabalhando ou no sábado ou no domingo, né? Inclusive, o pessoal tem elogiado bastante o fato da gente ter trazido, por exemplo, o Nenê para trabalhar nos jogos, só para citar o exemplo de um árbitro que é muito tarimbado para trabalhar em jogos decisivos do veterano, e com essa questão do horário da tarde, inclusive há a possibilidade de comparecer ao planeta. Então tudo facilita, que dá um pouco você concorre com o veterano, você perde a arbitragem também, né? Então é interessante a gente ter um horário alternativo também para a possibilidade que a arbitragem se faça presente. E dá um pouco o árbitro que trabalhar no jogo da 1h30, que for da casa e que assim o Lemos e o Gerson ainda dele pode estar lá trabalhando. Ou se for trabalhar às 13h30, dá um pouco, não pega o jogo das 5h30, pega o jogo mais tardar. Então tudo acaba facilitando também. E a gente sabe que a arbitragem ela é fundamental no futebol 7. Não só o conhecimento de regras, mas também a questão do controle do jogo, porque a reclamação é grande. Dependendo do jogo, as equipes se preocupam mais com a arbitragem do que jogar a bola. Graças a Deus, a incidência disso na terceira edição da Copa Santa Maria de Futebol 7 tem sido muito pequena. Isso tem levado a que a gente tenha um nível disciplinar muito elevado. Dá para se ver que o índice de cartões vermelhos, nenhuma punição por mais de um jogo, nenhuma equipe eliminada por agressão a atleta, a dirigente, a coordenadora, a mesário ou a agressão à arbitragem. Em determinados casos é o próprio Panis e o seu parceiro Naninho da Liga de Futsal Santamarense que tem contribuído com a mesa também, porque conhecem do ramo de ser um mesário, né, e acabam facilitando o trabalho da arbitragem também, não fazendo com que dali um pouco a arbitragem tenha que estar trazendo mesários, eles acabam contribuindo com isso, então acaba poupando algum custo também da arbitragem, né, e acaba facilitando também o andamento da competição. Então a gente salienta isso como algo muito positivo, até porque a gente sempre tem uma preocupação com a questão da segurança. Não é um investimento que deva ser feito agora para a fase quartas e final, mas eu acredito que para a fase semifinal e final a gente deva sim fazer um investimento em segurança. Outro detalhe que eu gostaria de salientar é o seguinte: a gente fez algumas transmissões já via Web TV Extra do amigo Gilberto Ferreira no final de semana, mas infelizmente a gente teve um pequeno problema, né? A transmissão ela foi ao vivo na página do Facebook do Planeta Bola e da Liga Santamarense de Futebol 7. Nós tivemos mais de 2.500 visualizações ao vivo. Inclusive, o ex-treinador do Inderecime estava nos acompanhando, Luciano Correia. Algumas pessoas acompanhando como ele de fora do município. Só que aquela história, não sei se a plataforma Facebook ela não comportou as mais de 2 horas de transmissão e na hora de salvar as transmissões para que ela ficasse disponível para as equipes, isso acabou não ocorrendo da melhor forma, perdendo-se boa parte dos jogos. Então, a direção da Liga Santamarense de Futebol 7, através da minha pessoa, resolveu criar um canal no YouTube, LSF7 TV, justamente para que a gente tenha uma plataforma oficial da Liga, que é a apoiadora da Copa Santa Maria, para que a partir do sábado a gente possa já fazer as transmissões dos jogos, focando especialmente no YouTube, compartilhando com outras plataformas para que a gente não tenha na plataforma oficial algum problema depois desse material ser perdido ou correr o risco dele sofrer alguma interrupção na transmissão que ela está sendo realizada ao vivo, já que nós estaremos novamente, já conversei com o Gilberto, fazendo as transmissões ao vivo, desta vez pela página do Planeta, da Liga Santamarense de Futebol 7, pelo canal no YouTube da LSF7 TV, canal da Liga Santamarense de Futebol 7 na internet, para que a gente possa estar levando ao ar os 2 jogos no sábado. Vídea Real contra a equipe do Dublex, que é o das 6h30, e o primeiro jogo entre Azar FC e o Argatec FC Joias. Me diga uma coisa, por ser o vice-goleador, o Daniel dos Santos Rodrigues por estar com 10 gols, o Rafael Silva, o goleiro do The Blacks, que é um goleiro menos vazado, o Romário também tem tido uma boa atuação, mas não é o goleiro menos vazado, o goleiro menos vazado é o Rafael Silva. A equipe de Só Amigos Futebol Clube também está entre as defesas menos vazadas. Nós temos, então, alguns dados bem interessantes em relação a essa competição. Atletas que eu destacaria de fora de Santa Maria, que têm contribuído com a competição, o principal deles é o Matias Rode, de Restinga,
da equipe do Orgatec FC Joias, porque tem, se não me falha a memória, 4 ou 5 gols da competição. Então, um atleta também que tem se destacado bastante, tem marcado muitos gols. Nós temos o Chiquinho Rezende, que é um personagem importante do nosso futebol, que defende a equipe do 15 de Rockenbach. Compareceu a uma partida só da primeira fase, mas deve comparecer à fase final. E nós temos outros atletas que se destacam bastante no nosso cenário de futebol amador. O Adriano, do Tamanho, por exemplo, um atleta conhecido. O Donizete, que foi profissional, o atleta do Azar. E um atleta também que, principalmente da bola aérea, um atleta que faz bastante diferença. Então nós temos alguns personagens, sim, que acabam aparecendo com qualidade na competição. E a gente espera ter todos à disposição, inclusive o Darzoni Morelli, que agora não terão o jogo dos seus amigos no sábado. O Morelli já tinha me dito que jogar o veterano e o amador e um 7 para ele na corrida é complicado, né? Já é um atleta mais veterano, atua no 40. Ele e o Darzoni hoje jogam no São Lourenço no 40. Agora, não tendo jogo dos seus amigos no sábado, a gente espera que eles possam comparecer domingo, porque são atletas também que têm um nome na cidade e que vão certamente agregar o evento nessa fase de quartas de final. Pois é, se fala muito nos atletas, mas pouco se fala nos dirigentes, treinadores. Eu gostaria de fazer com algumas pessoas que contribuem decisivamente para que as equipes possam estar participando do campeonato. Nós temos o Maicon Oliveira, dos São Amigos, que é o coordenador geral. Nós temos o Leandro Enes, que é treinador e dirigente, coordenador da equipe do Tamanho, conhecido por Edemílio, que é um cara que inclusive faz parte da torcida Fanáticos da Baixada, do Inter Santa Maria, está sempre lá com a sua equipe e nunca falha aos jogos, porque é o treinador e o coordenador. Nós temos da equipe do Dablex uma comissão um pouco maior, aí, o treinador Daniel Laporta, o Jerônimo, que é o presidente, um coordenador também, que é o Francisco Godinho Pinto, que é uma pessoa que tem colaborado bastante também com a Copa, que é ali do CFC Ativa, né, coordenador e hoje coordena a equipe do Dablex. Então nós temos alguns dirigentes que se destacam bastante na competição, o pessoal do Resenha também, através do Dioninho, Giovanni Portinho, o Matheus Prestes, por parte do 15 de Rockenbach, o Juliano e o Pablo, que são dois irmãos que coordenam a equipe do Vidiarreal nessa fase da competição, o Vitor Biasi e o Rafael Guimarães coordenando a equipe do Azar Futebol Clube e o Gustavinho da parceria com o Castor, aí, filho do nosso amigo Flamarion, lá de 55 anos do Clube Dones, né, que é a parceria da Orgatec, contabilidade com a FC Joias, do Gustavo Londer, um Castor que resultou aí nessa equipe que está disputando pela primeira vez uma competição aqui em Santa Maria, já que acabou sendo vice-campeã da segunda divisão lá em Restinga, cedeu a primeira, à disposição lá. Então nós tivemos no primeiro jogo, com uniforme escuro, né, uniforme preto com laranja no Vidiarreal, o Daniel Rodrigues dos Santos pela equipe do Vidiarreal Clube de Futebol, que acabou marcando 5 gols na vitória de 10-0 contra a Associação Esportiva Confrades. Ele acabou sendo o melhor jogador da partida nesse jogo. Inclusive você trouxe uma foto dele aí, né? Com certeza a gente vai mostrar, então é um trabalho que eu estava inclusive entrevistando ele na hora ali, o Daniel Rodrigues dos Santos, atleta da equipe do Vidiarreal Clube de Futebol. Segundo jogo, segundo destaque? Segundo jogo foi o Francisco, o popular Chico, profissional, até foi meu personal em uma época atrás, né? É um profissional aí da área de educação física, acabou marcando 2 gols. Para você ver, o jogo estava 1-0 no Esporte Clube Azar, saiu o pivô titular, o Marco Júnior, e o reserva, o Francisco. O Chico acabou marcando 2 gols no segundo tempo, inclusive um golaço no ângulo, e acabou, pelos 2 gols, né, responsável direto pela virada aí dos seus amigos, por 3-1, que terminou 3-2 o jogo, acabou sendo também escolhido aí o melhor jogador da partida, a equipe do uniforme aí, azul com amarelo, né, ele acabou sendo escolhido o melhor jogador deste jogo e ganhou o prêmio também de 50% de desconto, assim como o Dani da Casa Brasil Pizzas. Pois é, você também trouxe a imagem dele. Trouxe imagem dele, né? A gente não tem a gravação que a gente perdeu, uma transmissão gravada, mas a gente tem uma foto aí dos 2 atletas, né? Uma imagem de cada um para poder ilustrar aí o recebimento do prêmio que é da nossa parceria principal aí da Copa, que é a Casa Brasil. Algum outro destaque nesse final de semana que queira fazer? Não, a gente quer mais uma vez então deixar um convite aí para as pessoas que nos acompanham, para que possam prestigiar a competição. No sábado, primeiro jogo às 5h30, Azar Futebol Clube Orgatec FC Joias. Segundo jogo, 6h30, The Blacks contra a Vidiarreal Clube de Futebol. No domingo, a princípio, marcado 5h30, entre 15 de Rockenbach e Resenha Futebol Clube. E às 6h30, Tamanho Futebol Clube contra os Amigos Futebol Clube, os jogos que estão programados para o final de semana. Perfeito.
o final da Brasil e Peru, final da nossa Sul-Americana? Brasil. Com dificuldades, né? Eu levo em conta o seguinte, dessas, rapidamente aqui. No jogo Brasil e Peru, da primeira fase, o treinador argentino Ricardo Gareca enlouqueceu, né? 3 atacantes, faceirinho, como dizem os espanhóis, que jogar de tu a tu, e aí levou um baile, né? Ontem mesmo eu estava acompanhando a coletiva dele, e a rádio, e ele salientava. E o jogo agora é diferente. Ele jogou muito fechado contra o Uruguai, fez uma baita partida. Contra o Chile, idem, jogou bem melhor que a seleção chilena, analisando os principais pontos do Chile, e conseguiu chegar a mais uma vitória, inclusive com 3-0 no tempo normal. Acho que será um jogo difícil, mas com vitória brasileira, quem sabe até no tempo normal. Legal. E essa notícia que surgiu aí, você acredita na saída do Tite? Parece que mesmo sendo campeão, vai sair da seleção, que não está gostando muito do desmanche da comissão técnica. Parece que o coordenador técnico está indo para a Inglaterra e os outros dois auxiliares estão indo para outras equipes também. É interessante observar o seguinte, o Tite, ele costuma escolher as pessoas com quem ele trabalha. Ele só aceitou ser técnico da seleção porque a CBF, diferentemente do que fazia com outros treinadores, deu carta branca para ele. Acho que é uma possibilidade, não creio muito não. Acho que a CBF, através do seu presidente Rogério Caboclo, admitiu que mesmo ele perdendo a Copa América, não seria um treinador que sairia da seleção, acho que tem como contornar. Mas agora é óbvio que ele perdeu dos seus parceiros principais, pessoas que trabalham ali 1 ano, fica difícil, né? Ele teria que arrumar uma outra turma aí, mas vamos aguardar para ver como vai ser essa questão, né? E o jogo aqui, Fúrio, ontem até falava já em nomes que estão sendo botados, Mano Menezes e Renato. Olha, eu acho que são 2 bons nomes. Acho que não foi justiça que fizeram com o Mano Menezes, falar bem a verdade. O Mano Menezes é um bom técnico. Injustiça que fizeram com o Leão, então não é a primeira injustiça que fizeram com o Mano Menezes. E o Renato é um treinador que está em alta, né? É um treinador que cresceu muito e resolveu ser técnico. Agora, eu entendo que o melhor caminho é a permanência do atual treinador da seleção, que conhece o grupo e que resolveu trazer alguns mais experientes que talvez não cheguem à Copa, justamente para consolidar uma seleção campeã de Copa América, para aí sim ter maior tranquilidade para fazer um processo de renovação gradual como ele tem que fazer. É porque o último que tentou fazer um processo de renovação de uma Copa como essa, sul-americana, foi um grande injustiçado, Falcão, né? Inclusive, depois que ele fez toda a renovação e acabou sendo vice-campeão daquela competição, perdeu para a Argentina, que foi e nós tivemos um outro episódio que eu citei do Leão. O Leão disputou uma Copa das Confederações do mundo árabe pelo Brasil, podendo levar quem ele quisesse. Levou o Washington, ele levou alguns jogadores, fez a opção de levar uma seleção alternativa. Perdeu, dali um pouco caiu fora. Então, ele foi demitido antes de voltar ao Brasil. Então, são coisas que ficam complicadas. O Falcão fez a renovação, saiu vice-campeão, perdeu até para o grande time da Argentina na época. Levou até o Neto na época. E daí surgiram os jogadores que depois foram campeões do mundo. Só que o Falcão perdeu o emprego. Matheus, mais uma vez, obrigado pela tua companhia, né? Grande abraço. Sucesso final de semana nos jogos lá no Planeta Bola. Nós retornamos amanhã com o nosso Zona Esportiva neste mesmo horário. Grande abraço, até amanhã.